Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 17 de julho de 2019. Então, estou aqui com uma pregação de um outro, que se diz pastor, que não é, porque o único pastor é Yahushua, Lourival Pereira. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Peraí. E eu tô escolhendo, assim, sempre duas pregações, amados, de cada denominação. Por exemplo, eu já gravei duas denominações da quadrangular, não, metodista, da Maranata. Agora eu tô gravando da quadrangular e assim, né, a gente vai indo, né? Para poder as pessoas verem que todos enganam, todos estão enganam. Tem uns que estão enganando, sabendo que estão enganando, mas tem outros que enganam por estar enganados. Mas na verdade que da mesma forma estando enganados, como enganando, sabendo que estão enganando da mesma forma, né? Porque o caminho é Yahushua, não é portas de tempo de pedra, tá certo? Então, deixa eu tentar ajeitar aqui. Deu uma melhorada, né? Então, veja bem, amados, aí eu vi essa pregação aqui, tá uma outra. Depois eu vou fazer de outra denominação, né? E assim vamos indo. Lourival Pereira, tá? É o site dele mesmo, aqui a página dele. E Relacionamentos que Transformam, né? Que é o título da mensagem, né? Deixa eu aqui dar meu dislike, tá? Amados, quem estiver gostando do meu trabalho, por favor, não se esqueça de dar like. Quem não gostar também, dê dislike, compartilhe. Quem sentir a vontade, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo à família de Yahushua, que está crescendo, tá certo? Nós também temos o canal também do Urique Rocha, né? Meu pai, eu esqueci até qual é o canal dele aqui. Né, um canal, Sem Fermento Urique Rocha, né, que é um também que está também falando sobre as coisas maravilhosas de Yahushua, né, sobre as grandezas de Yahweh, né, e mostrando o engano do sistema religioso. Aí nós temos também o irmão Edinho, né, o canal Últimos Dias também, que é maravilhoso, né, então isso é maravilhoso. Então veja bem, amados, aí eu fiquei assim, será que é da igreja quadrangular mesmo? Porque eu pesquisei e tá só igreja quadrangular. Mas aí eu fiquei na dúvida, Catedral da Família IEQ. Eu falei, bom, esse Q deve ser quadrangular, né? Mas eu dei uma olhada aqui nos comentários, veja bem. Gosto muito desse pastor, ele não prega como conto de fadas, e sim a verdade. Eu sou com muito orgulho a quadrangular. Foi lá que encontrei mudanças. Veja, é muito triste a gente ver, né? Ela encontrou mudanças na quadrangular, que é uma porta larga, né? Que é a porta larga, porque a porta larga é a porta da religião. Ela não encontrou mudanças, né? Em Yahushua, mas na quadrangular. Aí aqui é o outro. Só alegria, muito bom, sou quadrangular, ou seja, não sou de Yahushua, não sou o templo do Espírito, mas sou a quadrangular. Então, vocês vejam, eu não li tudo, só li essa parte aqui, tá? Aqui, e esse aqui, né? Só li isso. Mas eu coloquei assim pra gente ter certeza de que realmente é da quadrangular, e mesmo assim para ver os comentários, né? Porque as pessoas estão tão cegas no engano da religião que elas não conseguem entender que a quadrangular faz parte da porta larga, que é a porta que leva à perdição, e que são muitos que entram por essa porta, porque a porta estreita são poucos que entram, e quem entra na porta estreita são aqueles que acham o caminho que é Yahushua, porque o caminho é no espírito, a porta é no espírito, é no entendimento, não no físico, que é a porta da religião. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá certo? E depois eu vou colocar também o link. Hoje eu vou fazer isso. Ontem eu não tive tempo, amado. Desculpa, tanta coisa para fazer, tanta coisa assim e que eu não tive tempo realmente de colocar os links na descrição desses vídeos da quadrangular. Mas hoje eu vou fazer isso, colocar os links na descrição desses vídeos que faltam, tá certo? E então vamos começar aqui, tá? Deixa eu ver aqui se já tá aqui no máximo. Então vamos colocar aqui o Lourival, tá certo? 1 Coríntios 15, 33.
Então, primeiro aos Coríntios 15, 33. Vamos ver aqui o que ele vai dizer de 1 Coríntios. Também tá super baixo, mas aqui no meu tá alto, tá? Ele tá falando baixo mesmo. 1 Coríntios 15, 33. Vamos ver o que tá se falando aqui. Porque, de novo, eles começam, né? Falar versículos isolados, né? Mas por que não lê o capítulo todo? Diz aí, né? É uma pergunta que hoje eu faço. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tá? Então, o que a gente vai fazer? É bem grande esse, né? Bem grande, mas vamos ler. Vamos ler. Também vos notifico, irmãos. Ó, tô na Almeida Corrigida e Fiel, tá, amado? Também vos notifico, irmãos, a promessa, porque evangelho é promessa. Então, ó, também vos notifico, irmãos, a promessa que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Quem é a promessa? Yahushua, porque ele nos prometeu a vida eterna. Então, nós temos que permanecer na promessa que é Yahushua. Então, vocês vejam, no qual também permaneceis, certo? Pelo qual, e a promessa é a vida eterna, porque Yahushua é a promessa que nos prometeu a promessa que é a vida eterna, porque através dele, do sacrifício dele no madeiro, que nós, aqueles que crê, né, nele, vai herdar a vida eterna. Então vocês vejam que interessante, né? Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tem anunciado. Se não é que crestes em vão. Então, tem que crer como foi anunciado. E como é que foi anunciado? Que Yahushua é a porta estreita, que ele é o caminho, a verdade e a vida, somente ele nos leva ao Pai, que ele mesmo disse. Que Yahushua é amor, né? Porque o Pai é amor. Que Yahushua é luz, porque o Pai é luz e nele não é treva nenhuma. Yahushua é a luz do mundo. Que Yahushua é o pastor, o único pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que Yahushua, ele é o nosso apóstolo e bispo das nossas almas, é Yahushua, não é líder religioso, tá certo? Então, quando a gente crê, a gente tem que crer como eles disseram, e isso é no espírito, no entendimento, não é no físico, que Yahushua é a porta. Então, vocês vejam que interessante, tem que crer do jeito que foi anunciado, no espírito, no entendimento, tá? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Yahushua morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Vocês vejam que ele está frisando segundo as Escrituras. Por quê? Porque tem que falar segundo o que está escrito nas Escrituras. Não é segundo a religião, segundo o que o sistema religioso, que o líder religioso fala, que está fora da Escritura. Mas a gente tem que crer conforme, segundo as Escrituras, conforme a Escritura. Tá certo? Por isso que ele está frisando segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Tá? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Arro. Então vocês vejam bem, né? Quem está falando isso é o apóstolo Shaul, que é Paulo, né? Que aqui eles botam o nome de Paulo, né? Mas, pela benevolência de Arro, sou o que sou, e a sua benevolência para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a benevolência de Arro que está comigo. Então, vocês vejam que Arro que faz a obra dele através do Espírito em nós, o fruto do Espírito, né? É ele que pratica, é o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós. Vocês vejam que interessante. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Yahushua ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos,
Então vocês vejam, teve alguns no meio deles que estava dizendo que não havia ressurreição de morte. Então, se não havia ressurreição, a ressurreição de morte, como que Yahusha ressuscitou dentre os mortos? É isso que o apóstolo está falando. E se não há ressurreição de mortos, também Yahusha não ressuscitou. E se Yahusha não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Yahweh, pois testificamos de Yahweh que ressuscitou a Yahusha, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então vocês vejam, o apóstolo Shaul está chamando a atenção aqui de uns, né, que estavam acreditando nessa falácia de que não existe ressurreição de morte. E sendo que Yahweh, o próprio Pai, ressuscitou Yahusha. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se não há ressurreição de morte, então nós estamos pregando, estamos falando falso testemunho, então Yahweh não ressuscitou Yahusha, nossa pregação é vão. É isso que ele está falando, tá certo? Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Yahusha não ressuscitou. E se Yahusha não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja, ainda permanecer no vosso pecado. Por quê? Porque através da morte de Yahusha, aquele que crê no caminho que é Yahusha, ele é livre do pecado. Por quê? Porque a nossa carne, né, o nosso ser carnal, ele foi sacrificado no madeiro junto com Yahusha. Todos os nossos pecados estavam sobre Yahusha no madeiro. Então, quando a gente crê e a gente recebe o sacrifício dele, a gente passa a andar em Yahusha e andar no Espírito, então nós não somos mais condenados, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Yahusha, tá certo? É isso que ele está falando. Então, se a pessoa não crê, né? E se Yahusha não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Por quê? Porque se Yahusha não ressuscitou, então os nossos pecados não estavam sobre ele no madeiro. É isso que ele está falando. Então vocês ainda estão ainda em pecados, né? É isso que ele está falando. Por isso ele está aqui defendendo o que está na Escritura, de que Yahusha ele ressuscitou, tá certo? Ele está falando que Yahusha ressuscitou. Então ele está falando assim, se não ressuscitasse, como seria? Mas ele ressuscitou, né? E também os que dormiram em Yahusha estão perdidos. Se esperarmos em Yahusha só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Yahusha ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Veja, qual o homem que veio a ressurreição dos mortos? Yahusha, porque Yahusha é homem, ele não é Deus, ele é homem e ele é filho de Yahweh. Tanto é que Yahusha ele não ressuscitou por ele próprio. Yahweh, o Pai, que ressuscitou o Filho. Então vocês vejam bem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Yahusha. Vocês vejam bem, todos morrem em Adão. Por quê? Porque Adão, ele pecou, né? Ele comeu o fruto proibido, né? Dado por Eva. Mas por que Adão, as pessoas falam assim, mas a Eva que comeu o fruto deu para Adão. Então, Adão não pecou, quem pecou foi a Eva. Não, Adão pecou, sabe por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Yahusha. Porque nos apócrifos de Adão e Eva, diz o seguinte, que Yahusha falou assim para Adão, Adão, não desgruda da Eva, fica com a Eva, não deixa ela sozinha em momento nenhum, tá? Só que Adão, ele simplesmente foi dar nomes às coisas que ele foi descobrindo no jardim, e ele saiu e deixou Eva sozinha. E ele foi dar nome lá aos bois, aos peixes, foi dando nome. E aí ele se esqueceu e se distanciou. Nisso veio, né, Terron, na forma de uma serpente, ele incorporou a serpente, acho que foi uma coisa assim, eu não me lembro bem, mas enfim, a serpente, né, independente se ele incorporou a serpente ou se ele virou a serpente, eu acredito até que ele virou a serpente, que ele era serpente, tá? Isso aí eu ainda tenho dúvida nessa parte, tá certo? Mas eu acho que ele era serpente. Ele era serpente porque em Apocalipse 12:9 diz isso, né? E foi lançado no quer ver? Apocalipse 12:9, olha o que diz. Né? Então, ele era serpente, sim, amados.
E Yahushua já respondeu aqui a minha dúvida. Ele era serpente, sim. Olha só que interessante. Olha o que diz aqui em Apocalipse 12, 9. Ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, ou seja, ele também era a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, Terrum, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Tá? Então aqui, ó, essa daqui, olha que interessante. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Que engana todo mundo aonde? Amados, na religião, que é a escravidão. Ele engana todo mundo se passando pelo verdadeiro Deus nas religiões. Então, vamos voltar aqui, onde é que nós estávamos? Isso. Então, o que acontece? Então, a serpente, ela enganou a Eva. E a Eva comeu do fruto. E quando Adão chegou, a Eva deu do fruto para Adão comer. Mas Adão pecou. Por quê? Porque ele deixou a Eva só. Então, como Adão pecou, houve a morte. Porque Yahweh falou que certamente morrereis. Mas essa morte que ele falou não era morte instantânea. Mas era que nós teríamos esse corpo mortal. E que a pessoa iria morrer. Não iria viver eternamente. Com o corpo que Adão e Eva tinham no início, antes de cair, de pecar, era um corpo incorruptível. Tá? Só que, como eles pecaram, né, eles passaram a ter esse corpo mortal. E da mesma forma, né, isso é no físico. Então, aqui, ó, porque assim todos morrem em Adão. Assim também todos serão vivificados em Yahushua. Então, é tanto no físico, a morte física no corpo, né? Porque esse corpo ele acaba, ele morre, como também no entendimento. Então, quando a pessoa peca, ela está morta no entendimento. Quando ela está na escravidão da religião, eles estão mortos no entendimento. Por quê? Porque em Provérbios 21:16 diz que... Vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês de novo. Provérbios. Olha o que diz aqui. Espera aí. Vamos lá, Provérbios. Oh, meu pai, espera aí. Cadê você, Provérbio? Mais para cima. Ó, Provérbio 21:16. Olha que interessante, amados. Eu gosto sempre de colocar, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela sempre bota esses versículos, mas é porque às vezes tem algum evangélico que está assistindo pela primeira vez o canal, então, para não ter dúvida. Então aqui, ó. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Ou seja, qual é o caminho do entendimento? É o caminho do Espírito, né? Então, nós somos o templo do Espírito. Então, nós andamos no caminho do entendimento, que é o caminho do Espírito. E aquele que não anda no caminho do Espírito, vai para um templo físico, está na congregação dos mortos. Por quê? Porque estão mortos no entendimento. Tá certo? Porque o físico, a visão carnal é que está viva e não a visão espiritual. Por quê? Porque a pessoa precisa de tudo físico, de ver tudo para crer. Precisa de ir num templo físico, precisa de ouvir um líder religioso, precisa tomar uma santa ceia, precisa de dar do dízimo e ofertas, precisa de pegar a Bíblia e falar que é a palavra de Deus. Mas no Espírito, quem anda no Espírito, a pessoa é o templo do Espírito. Então quem é o templo não vai mais a um templo. A pessoa não ouve um líder religioso, por quê? Porque Yahushua é o único pastor. Tá? A pessoa não toma ceia física, por quê? Porque Yahushua é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, ele é o vinho novo. A pessoa não... Ai, mas o que eu falei, gente? Né? É bom, enfim. Sim, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas no entendimento é Yahushua a palavra, não é a Bíblia. Então, a gente crê tudo no Espírito, no entendimento, tá certo? Então, por isso que ele está falando que, assim como todos morrem em Adão, porque estão no físico, Adão aqui é no físico.
Assim também todos serão vivificados em Yahushua. Por quê? Porque quando a gente crê em Yahushua e a gente vai para a porta estreita, nós somos vivificados em Yahushua. Por quê? Porque ele vivifica o entendimento, o nosso entendimento é ressuscitado. Por isso que às vezes o apóstolo Shaul ele fala, mas vós foste ressuscitados em Yahushua. Por quê? Porque o Espírito é ressuscitado. Tá certo? Então vamos continuar. Mas cada um por sua ordem, e Yahushua as primícias, depois os que são de Yahushua na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Yahu, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quem é a morte? Terrom, o Deus falso, o Deus desse século. Ele é a morte, que na Bíblia está escrito como diabo, Satanás, tá? Está escrito assim, mas ele é a morte, ele é o Deus morte, tá certo? Vocês vejam bem, que a morte é um ser. Veja, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte é um ser, tá certo? Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe serão sujeitas, claro que que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahweh seja tudo em todos. Você vê que os apóstolos não falam que Yahushua é Deus, ele fala o Filho unigênito. Entende? Ele não fala o Deus que é filho, não. Vocês vejam bem. O engano da religião, né? De falar que Jesus é Deus. E Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahweh. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? De outra maneira, que farão os que se batizam, ou seja, os que se lavam, porque batizar é lavar pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se lavam ou se batizam, mas só que o termo correto é lavar? Por que se lavam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Yahushua nosso Senhor. Se, como homem, combati Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. Aí aqui foi o verso que ele deu, que esse moço deu, né? Veja, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas o que o apóstolo está falando aqui das más conversações? Vamos ver o que o moço vai falar, porque eu não vi essa mensagem. Mas o que ele está falando aqui das más conversações são aqueles que estão indo de contrário ao que está na Escritura. São aqueles que estão falando que não existe a ressurreição dos mortos. É isso que o apóstolo está falando. Por isso, amados, que é importante a gente sempre estar lendo o capítulo todo. E não lendo o capítulo, mas procurando ler a Escritura e não a Bíblia, tá? A Escritura é uma coisa, a Bíblia é outra. O que é a Bíblia? A Bíblia são os livros, tá? Que eles acrescentaram capítulos, versículos e epígrafes. O que são as epígrafes? As epígrafes são aqueles títulos que tem antes da Bíblia, antes do capítulo e no meio do capítulo. Para que servem essas epígrafes? Para tirar o foco do que está sendo dito no capítulo, tá certo? Então, o que é a Escritura? A Escritura são os pergaminhos que eles colocaram na Bíblia, porque a Escritura está contida na Bíblia, mas a Escritura, ela não contém capítulos, versículos e epígrafes. E esses capítulos, versículos e epígrafes foram acrescentados na Bíblia. Então, quando a gente começa a se descontaminar e a ler a Escritura, não a Bíblia, mas a ler a Escritura, que é ler sem capítulo, versículo e epígrafe, a gente começa a entender o foco, o que está sendo dito. Então aqui, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso que ele está falando, das más conversações, é disso, desses que estavam entre eles, entre a igreja de Corinto, né? Está falando que não existe a ressurreição dos mortos. Então ele está falando disso, tá? Então vamos continuar.
Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Yahweh. Digo-o para vergonha vossa. Ou seja, não tem conhecimento de Yahweh, por quê? Porque ainda não está em Yahweh. Ainda não foi na porta estreita que é Yahushua, para Yahushua levar o Pai. Então não está no entendimento do Espírito, mas no entendimento do físico, da carne. Então eles acreditam no que as outras pessoas dizem, tá certo? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Yahweh dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e a outra das aves. Aqui ele está explicando como é que é a carne física, o que é o físico, né? Então ele está explicando que nem toda carne é a mesma carne. Por exemplo, a carne dos homens é uma, do ser humano, a dos animais é outra carne, a dos peixes. Então vocês vejam bem, agora ele vai falar aqui no espírito. Veja bem. E há corpos celestes e corpos terrestres, ou seja, há corpos espirituais, né? E há corpos terrestres, né? Porque quando ele fala celeste, ele está falando do espírito. Mas é um esplendor dos celestes e outra a dos terrestres, tá certo? Vocês vejam bem. Uma é o esplendor do sol, e a outra o esplendor da lua, e a outra o esplendor das estrelas, porque uma estrela difere em esplendor de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se. Aqui ó. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então vocês vejam que ele está explicando o seguinte, que o nosso corpo aqui, ele é mortal, ele é corrupto. Então quando a gente morre, o que morre na verdade é o corpo. A alma não morre, porque nós somos a alma. E a nossa alma, que somos nós, é eterna. Mas quando a gente ressuscitar, a gente vai ressuscitar num corpo celeste. Tá certo? Um corpo incorruptível, tá? É isso que ele tá falando aqui, ó. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em esplendor. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então vocês vejam, essa aí que ele tá falando são as obras que a gente fez aqui, né? Do amor ao próximo, de tudo isso. Então vocês vejam que interessante. Semeia-se em fraqueza, a pessoa tá fraca, mas tá ali andando no espírito. Ressuscitará com vigor. A pessoa está fraca, mas está ali. Entendimento, é isso que ele está falando. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Então vocês vejam que o corpo celeste que ele está falando, o celestial, ele está falando no espírito. O terreno, ele está falando corpo natural ou terreno. O corpo celeste é no espírito. Então vocês vejam que interessante. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então vocês vejam bem. E quando Yahushua ele fala, né, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou lhe prepararei um lugar, e que os evangélicos eles falam, que eu também pensava assim, amados. Eu pensava assim, então eu vou ter uma casa no céu. Eu pensava numa casa, numa mansão. Muitos falam, né, a mansão. Só que essa morada que ele fala é um corpo espiritual, um corpo incorruptível que nós teremos. Não é uma casa no céu, né, como os evangélicos falam, mas está falando da morada que é o nosso corpo, que será um corpo espiritual, um corpo incorruptível. Olha que maravilha, amados. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quem é o último Adão que ele está falando? Yahushua. Porque ele está falando de Adão, o nosso pai Adão, né, que caiu. E ele está falando de Yahushua, como o Adão no entendimento. Então vocês vejam, o último Adão é espírito vivificante. Ele está falando de Yahushua aqui. Né, esse último Adão. O primeiro foi Adão, que é terreno, que é no físico. O segundo, o último Adão, em espírito vivificante, que é Yahushua.
Mas não é o primeiro o espiritual. O primeiro não é espiritual, senão o natural, ou seja, ele é natural, não é espiritual. Depois o espiritual. Porque Yahushua é o espiritual, vocês vejam que interessante. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Veja, está falando de Yahushua, o do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais, ou seja, os espirituais. Vejam bem. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então vocês vejam que nem a carne, nem o sangue não podem herdar o reino dos céus, por quê? Porque é natural, é terreno, tá? Nem a corrupção, ou seja, o corpo corrupto, o corpo de corrupção, né? Corruptível, ele não pode herdar a incorrupção, o corpo incorrupto. Não, o corpo que é incorrupto, né? Entende? Não pode. Por quê? Porque só vai herdar o corpo incorruptível, aquele que está no espírito, que crê em Yahushua. Quando morrer, vai ressuscitar, porque Yahushua vai ressuscitar dentre os mortos e vai herdar um corpo incorruptível. Então vocês vejam bem. Então, é por isso que Yahushua disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então vocês vejam bem. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja bem, amados, que maravilha. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós não teremos mais esse corpo natural, terreno, mas um corpo incorruptível no espírito, espiritual. Veja que maravilha, amados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Olha que maravilha. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou, vamos botar aqui, onde está, ó terrom, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Por quê? Porque o inferno é um ser também, amados. E em Apocalipse diz que será lançado a morte e o inferno seguirá. O inferno é um ser, não é um lugar. Tá certo? Então vocês vejam bem, onde está, ó morte, terrom, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E o inferno é o corpo de Terrom, ou até mesmo o filho de Terrom. Vocês vejam bem que interessante, né? E foi o inferno que prendeu Lúcifer. Quando Yahushua ele morreu e ele ficou os 3 dias morto, ele foi no abismo. Porque o abismo que eles chamam inferno, ali é abismo, não é inferno. Inferno é um ser, né? E isso está escrito no apócrifo: a descida de Yahushua no inferno, tá? Então, o inferno, ele prende Lúcifer a mando de Yahushua. E Lúcifer está preso até hoje. Entende? Ele só será liberado quando Yahushua permitir. Tá? Então, vocês vejam bem. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas agradeço a Yahweh que nos dá a vitória por nosso Senhor Yahushua. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, vocês vejam que interessante, né? Então, vamos aqui, só voltar aqui, nesse 33, tá? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que ele estava dizendo era em relação a esses que estavam falando, né,
que não existe a ressurreição dos mortos, tá? Então vamos ver aqui o que esse moço, né, o Lourival, vai falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Primeiro aos Coríntios 15, 33. Quem achou, diga amém. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma vez, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero falar sobre o tema relacionamentos que transformam. Dependendo... Então vocês vejam que ele já pegou um versículo isolado, tá? Para poder botar o tema de relacionamentos que transformam. Ele não vai falar o que realmente o apóstolo Shaul disse nesse versículo. Que na verdade é versículo que está na Bíblia. Porque na Escritura não é versículo. É a continuação sem versículos, tá? Na Escritura. Então, quando ele diz as más conversações corrompem os bons costumes, é em relação ao que estava sendo dito, que estava sendo falado ao contrário do que está na Escritura. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Que ele vai falar sobre relacionamentos. Então, vocês vejam o engano da religião, né? Que as pessoas que estão na religião, porque eles pegam textos isolados para poder fazer a pregação que ele quer. Né, usar o termo que ele quer, o contexto que ele quer, para benefício deles, das pessoas continuarem presas no engano da religião. Vocês vejam bem. Com quem você se relaciona, com quem eu me relaciono, dependendo das pessoas com as quais nos relacionamos, a nossa vida vai ser transformada para o bem ou para o mal. O nosso crescimento espiritual, ele depende, diga comigo, depende. O nosso crescimento espiritual depende de nossos relacionamentos. Então vocês vejam bem, ele está falando que o nosso crescimento espiritual depende dos nossos relacionamentos. Eu não vi essa mensagem, mas eu estou vendo que ele vai falar sobre relacionamento na igreja, sobre não sei o quê, segundo assim, a experiência que eu tenho, de 46 anos que eu vivi no engano da religião, ele vai levar a mensagem para essa parte. Da pessoa ter um bom relacionamento na igreja, de fazer a obra de Deus, e ter comunhão uns com os outros na igreja. Tá certo? Só que o nosso crescimento espiritual acontece quando a gente vai na porta estreita, que é Yahushua, e Yahushua nos leva ao Pai. Por quê? Porque nós temos um relacionamento íntimo com o Pai. Tá? A gente não precisa marcar a hora, né? Como eles fazem aqui no culto, tipo 7 horas da noite. Vem aqui buscar o Espírito. Vem aqui que Deus vai falar uma palavra para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não. Nós podemos falar com o Pai a hora que a gente quer. E Ele também fala conosco a hora que Ele quer. Entende? Então vocês vejam bem. Então isso é o relacionamento espiritual. É de você andar no Espírito. Relacionamento espiritual, desculpa, amados. Desculpa aqui, tá? Relacionamento espiritual, que diz a Escritura, é você andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você está no relacionamento espiritual. Por quê? Porque você está andando com o Pai, com o Espírito. Então você está tendo um relacionamento no Espírito. Tá certo? Então, mas vamos ver aqui o que é o relacionamento para ele, né? Os relacionamentos que transformam. Relacionamentos que transformam. Mas o único relacionamento que transforma é o relacionamento no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, a nossa carne é modificada e o nosso Espírito é vivificado. Mas aqui ele vai falar que os relacionamentos transformam. Então vocês vejam. Porque eu entendo que ninguém cresce sozinho na fé. E também ninguém cai na fé sozinho. Alguém já disse certa vez que a solidão é uma péssima companhia. E é verdade.
Toda vez que você sentir vontade de ficar só com relação à sua agenda, principalmente na agenda de compromissos com Deus, que você tenta se convencer de não vir para a igreja, não ir para a célula, não ir buscar a Deus em oração, não ir orar, ler a palavra, todas as vezes que a gente tenta nos colocar sozinhos, isolados, estamos debaixo de uma forte pressão do inimigo. Então vocês vejam a agenda do compromissos com Deus. Qual é essa agenda do compromisso com Deus que ele disse? É de vir à igreja, de participar das células. Isso é a agenda do compromisso com Deus que a pessoa que está no templo físico tem que ter. Escravidão, coisas físicas, ir à igreja, físico. Participar de células físicas. Então vocês vejam que isso aí é uma agenda dos compromissos com Deus. Tá? Então vocês estão vendo que aonde ele vai levar a mensagem? Vai levar a mensagem para atos religiosos, de células de igreja, tá certo? E sendo que nós, quando nós andamos no Espírito, amados, a gente tem uma vida em liberdade, em Yahushua. Porque Yahushua, ele nos libertou do jugo da religião. Tá certo? Então, o nosso relacionamento, ele é íntegro, tá? E vivificado no Espírito, tá certo? Então, vocês vejam bem que o relacionamento que transforma é o relacionamento no Espírito, a gente andar no Espírito. Mas aqui ele vai falar isso, ele vai falar relacionamentos que transformam. Quais são os relacionamentos que transformam aqui? Pelo que eu tô vendo que ele vai levar a mensagem, relacionamento da pessoa que é da igreja, e que cumpre os atos da igreja, né, os atos religiosos, e que vão para as células, e que levam as pessoas para as células, tá certo? E que vão para a igreja, e que praticam os atos da igreja, dão dízimos, ofertas, e se batizando, e fazendo esses atos todos. Então, segundo esse moço aqui, esses relacionamentos que a pessoa que vai na igreja, que está na igreja, que transforma, mas o relacionamento que transforma realmente a nossa vida é o relacionamento quando nós andamos no Pai e no Filho. Tá? Por quê? Porque nós andamos no caminho que é Yahushua. E Yahushua nos leva ao Pai e nós passamos automaticamente a andar no Espírito. Por quê? Porque o Pai nos enche do Espírito. Então, esse é o relacionamento que transforma. É a gente estar no Pai e no Filho. Mas aqui o moço vai falar que os relacionamentos que transformam são os relacionamentos da pessoa estar em comunhão numa célula, estar em comunhão numa igreja. É nesse lado que ele vai levar a mensagem. E vocês vejam que ele pegou um texto, um versículo isolado da Bíblia, não da Escritura, mas da Bíblia. Tá? 1 Coríntios 15, 33, para poder falar sobre esses relacionamentos da igreja e nas células. Então vocês vejam bem para onde está indo a mensagem. Sabe que cada um de nós aqui sozinhos somos presas facílimas para as suas ações. Agora, nós estamos aí nos preparando, o Estado todo está vivendo a expectativa desse mês de julho, mês de verão, mês onde alguns passam finais de semana longe da igreja, outros passam 10 dias. Então vocês vejam, ele está falando aqui de julho, né, que é um espaço, finais de semana longe da igreja, ou seja, longe da igreja, não é longe de Yahushua, de Yarro, que é no espírito no entendimento. Não é, as pessoas deixam de ser o templo em julho, não, mas é longe da igreja, a pessoa tem que estar na igreja, tem que ir na igreja, vocês vejam bem o que ele está falando. Deixa eu ver aqui, amados, qual foi a data, que eu esqueci até de falar para vocês, a data deste 9 de julho de 2015, tá? Tá certo? Então, veja bem, olha o que ele tá falando aqui, ó, que interessante. Nesse mês de julho, mês de verão, mês onde alguns passam finais de semana longe da igreja, outros passam 10 dias. É um tempo de sairmos da nossa rotina cristã
visitarmos parentes no interior. Então vocês vejam bem, sair da nossa rotina cristã. Qual é a rotina cristã? É você ir na igreja, é você ir nas células, essa é a rotina cristã. De você estar preso no jugo da religião, num templo físico onde o Altíssimo não habita. Como está escrito em Atos 17, 24 e Atos 7, 48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então vocês vejam bem. Descansarmos com a família no balneário. E a gente vai se espalhar. E algumas pessoas precisam entender que nessa ida, nessa caminhada, nessa visita, nesse tempo de descanso, nesse tempo de passear, se a gente não entender os conceitos bíblicos sobre relacionamento, vai ser por aí que o inimigo tentará se infiltrar e nos levar à queda, nos levar ao afastamento de Deus, nos levar ao esfriamento espiritual. Então vocês vejam, ele está aqui botando aqui que a pessoa que vai visitar um parente, né, no interior, alguma coisa assim, é tipo assim, a pessoa vai visitar o parente, tá? O pai, a mãe, e deixa de ir na igreja. Então, é nisso aí que o inimigo vai usar para a pessoa se esfriar espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa não está na igreja, se relacionando com o povo da igreja, mas a pessoa saiu para visitar o parente, para passar uns dias com o parente. Então, vocês vejam bem como é que eles fogem do que está escrito na Escritura, amados. Deixa eu colocar aqui, eu esqueci onde está escrito, eu acho que é Timóteo. Vamos botar aqui. Aqueles que não cuidam dos seus parentes negou a fé. E é pior que os descrentes. Vamos ver onde é que está escrito isso? 1 Timóteo 5, 8. Veja bem, 1 Timóteo 5, 8. Vocês vejam que eles pregam tudo ao contrário do que está na Escritura. Que a Escritura diz ao contrário, que você tem que sim olhar pelos seus parentes, ter cuidado, sabe? E visitar os parentes e dar apoio. Mas eles não. 5, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, que eu esqueci o versículo. 8, 5, 8. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Olha o que está escrito aqui. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, é pior do que os que não creem. Veja bem. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, esse negou a fé é pior do que os descrentes. Então, vocês vejam bem. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé, é pior do que o incrédulo. Então, vocês vejam que interessante. Porque o apóstolo aqui, o Tiago, ele está falando sobre a gente dar prioridade, cuidar da nossa casa. Mas aqui ele está falando ao contrário. Ele está dizendo aquele que vai no mês de julho, passa uns dias com os parentes, para ver os parentes, e deixa de ir na igreja, se relacionar com o povo da igreja, né? Ele está dizendo aqui que esses vão se esfriar na fé, que o inimigo vai entrar aí para esfriar na fé, para esfriar no espírito, entendeu? É isso que ele está falando, ou seja, para a pessoa ter uma vida no espírito aqui, segundo ele, a pessoa tem que estar no culto sempre, se relacionando com o povo da igreja, nas células, tá certo? Então, precisa disso, que é físico. E sendo que relacionamento no Pai é no espírito, é no entendimento. Então, vocês vejam como ele foge do que está na Escritura. Vamos continuar. Gente que hoje está fervendo para Deus, irmãos que se batizaram recentemente, líderes que tiveram resultados maravilhosos no batismo. Enfim, todos nós poderemos ser atingidos pelo mal
se não preservarmos na nossa vida, nesse tempo, os conceitos bíblicos de relacionamento. Então, nos conceitos bíblicos de relacionamentos. Mas quais são os conceitos bíblicos de relacionamentos? Segundo o Espírito, como está escrito na Escritura? O Pai é Espírito, importa que eu adoro em Espírito e em verdade. Então não é no físico, não é numa religião, num templo físico, mas é no Espírito. Tá? E Yahushua é o pastor e não o líder religioso. Está na Escritura. Então nós temos que seguir conforme está na Escritura. Mas aqui ele vai botar a Bíblia, que você deve seguir os preceitos bíblicos no relacionamento para a pessoa estar na igreja, sendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam. Aí ele falou do batismo, né? Que a pessoa se batizou recentemente e tal. Atos físicos. O que é o batismo, amados? No Espírito. Olha o que é o batismo no Espírito. 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro. Opa. 1 Pedro 3:21. Olha o que é o batismo no Espírito. Porque esse batismo aí que ele fala é físico. Mas vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro vai falar aqui. O que é o batismo no Espírito, no entendimento. Olha isso. Aquela água que representava o batismo, ou seja, o lavar, que agora salva vocês. Esse batismo, veja bem, esse batismo não é lavar a sujeira do corpo. Veja bem, não é esse batismo no tanque batismal que os templos fazem, que a religião faz, você ser imergido na água e levantar. Não é isso aí que salva. Veja bem. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com o Yahweh, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Yahushua. Ou seja, veja bem, aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Qual a água que representa o batismo? O lavar, que agora salva a gente? É aquela água que foi, que saiu do corpo de Yahushua quando ele estava sendo sacrificado, né? E que foi jorrado a água dele quando os soldados lançaram a lança. E ele foi transpassado com a lança. E saiu a água. Aquela água é a água do lavar, no nosso entendimento. Então, o batismo não é mais você ser batizado num templo físico, mas o batismo é você ser lavado no entendimento. E quem te lava no entendimento? Yahushua, porque ele é a água viva que desceu do céu. Então, quando a gente vai para Yahushua, ele nos leva ao Pai, automaticamente ele nos lava no entendimento para que o Pai nos encha do Espírito. É assim que acontece. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa tomou uma Coca-Cola, né? Esse lixo aí que eu não tomo mais isso, mas nem que me pague eu tomo mais isso. Vamos dar aqui o exemplo. A pessoa tomou a Coca. Aí a pessoa vai querer colocar um suco, né? Vamos botar aqui um suco de manga. A pessoa fez um suco de manga, quer colocar na garrafa de Coca-Cola. O que a pessoa vai fazer? Vai botar o suco de manga na garrafa de Coca-Cola sem lavar? Não, por quê? Porque vai ter vestígios da coca. Então, vai sair o sabor da manga. O que a pessoa vai fazer? A pessoa primeiro vai lavar a garrafa de coca. E para lavar precisa da água. Então, aquele resíduo da coca vai sair. E assim, a pessoa pode colocar o suco da manga dentro da garrafa de coca. Da mesma forma que acontece conosco, amados. A gente estava sujo no entendimento. Por quê? Porque a gente estava na visão física, carnal, na religiosidade. Estávamos sujos com essa sujeira da religiosidade. Quando a gente vai para a porta estreita, que é Yahushua, e a gente anda no caminho que é Yahushua, ele nos leva ao Pai, ele nos lava no entendimento, porque ele é água viva. E assim, o Pai nos enche do Espírito dele, amados. Por quê? Porque a gente não está mais sujo com essa sujeira da religiosidade, mas a gente está limpo em Yahushua, na água limpa, na água viva, amados. Mas só que esse moço aqui, ele vai dizer do batismo, porque o batismo aqui tem que ter o batismo, porque tem que ter tudo físico para a pessoa praticar atos religiosos, sendo que Yahushua, ele morreu
E Yahushua não morreu, amados, para a pessoa estar aqui no templo físico sendo escravo. Não. Ele morreu para nos libertar do jugo da religião e para que nós possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Então vamos continuar aqui. E quais são eles? Aprenda hoje sobre relacionamento. Porque ou eles irão transformar a sua vida para o bem ou para o mal. Quais são esses conceitos? Em primeiro lugar, nunca fale do seu problema com alguém que é incapaz de resolver. Vou repetir. Nunca fale do seu problema com alguém, com alguma pessoa que é incapaz de resolver. Abrir a vida pessoal com alguém que é incapaz de nos ajudar é como abrir um tesouro para um ladrão. Escute. Se você for numa agência bancária atrás de um empréstimo, não adianta falar com o vigilante, com o atendente, apesar de ter uma importância enorme no banco, mas eles não resolvem a questão de empréstimo. Quem resolve é o gerente. Então, muito cuidado. Não cometa a tolice, o equívoco de ficar abrindo a sua alma, seu coração para as pessoas. Principalmente para aquelas que você sabe que não pode te ajudar. Então vocês vejam, não abrir a sua alma, ou seja, a sua alma é o que? O sentimento que ele fala, porque eles não falam que nós somos a alma, eles falam que a alma é o sentimento. E é por isso que muitos que estão aqui, ó, vivem em depressão. Por quê? Porque não se amam, porque não se conhecem. Não se conhecem como alma. Pensam que a alma é sentimento. Então vocês vejam bem. E aí, ele está falando, beleza, eu concordo com ele nessa parte. A gente não pode falar dos nossos problemas com qualquer um. A gente não sabe quem é qualquer um. A gente tem que falar realmente com quem ajuda. Primeiro, a gente tem que falar com o Yahushua, porque ele é nosso amigo, né? E orar ao Pai e pedir o nome do Filho, tá? E a gente tem que falar com uma pessoa que está realmente firme em Yahushua. Pessoa que a gente sabe que anda em Yahushua. Não é qualquer um, tá certo? Aí nesse ponto eu concordo com ele. Na ânsia de querer uma ajuda, na carência de ser ouvido por alguém, você pode incorrer no erro de abrir o coração para a pessoa errada. Faz lembrar 3 irmãos que saíram para as férias e foram 15 dias de férias, e lá pelas tantas, nos 10 dias de passeio, eles começaram a ficar muito íntimos entre eles. E com isso começaram a conversar questões pessoais. Aí um disse assim, olha, eu queria aqui abrir meu coração e dizer que eu tenho um problema sério. Meu problema é com dinheiro. Eu não consigo lidar com esse assunto honestamente. Eu peço dinheiro emprestado, digo para a pessoa que vou pagar tal dia, mas eu sei que não conseguirei pagar, mas eu engano as pessoas, eu tenho esse problema. Minha vida financeira, ela é tumultuada, ela é cheia de esquemas errados. Então eu estou com essa dificuldade enorme nessa área da minha vida. Aí o outro cara disse, meu problema é diferente, meu negócio é, eu sou arrogante, sou uma pessoa orgulhosa, eu não deixo ninguém me confrontar, não deixo ninguém falar comigo, eu quando posso, eu piso nas pessoas, eu tenho dificuldade de ser agradável, de ser humilde com as pessoas, então eu estou enfrentando essa luta na minha vida. E ele começou a vomitar muitas coisas da sua intimidade. Aí o terceiro diz, olha, meu problema é diferente. E é sério. É que eu não sei guardar segredo. Tudo que me falam eu conto. E agora com o Face mesmo eu fico postando os problemas das pessoas que me falam. Pelo amor de Deus, aprenda isso.
Você tem que pensar 2 vezes para saber com quem você deve falar e o que você deve falar. Fico vendo pessoas abrindo a sua vida nas redes sociais, falando das suas intimidades nas redes sociais. Isso não é bom. Isso é uma brecha que você está dando ao inimigo para ele se utilizar disso e tentar prejudicar a sua vida. Não fique conversando à toa com as pessoas. Que dá uma zebra, essa pessoa tem um problema com o irmão da história, você está liquidado. Em vez de ser uma bênção na sua vida, vai ser um problema sério. E vocês sabem aí o que está acontecendo nas redes sociais, pessoas que têm a sua intimidade revelada, e algumas até se matam, se suicidam. Então, tome cuidado com quem você abre o seu coração e a sua vida. Se a pessoa não tem como te ajudar, para que falar? Para que dizer? Para que se expor? Isso vai te ajudar a proteger a sua vida. E até mesmo tome cuidado para contar uma bênção. Expor as vitórias que Deus te dá. Cuidado, há muitas pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas que não se alegram com a nossa vitória. Então seja mais discreto. Tenha mais zelo com a exposição da sua vida. E escolha, peça a Deus discernimento para não errar nas pessoas com as quais você vai ter um tempo com elas. Pedir ajuda para elas. Pedir apoio a elas. Porque isso é muito, mas muito perigoso. Segundo lugar. Bom, amados, então eu vou parar essa parte, tá? Então eu vou botar só aqui, vou botar aqui, ó. Que ele vai falar do segundo lugar, né? E o que ele está falando agora, eu concordo com ele, né? A gente realmente não deve abrir nossa vida. Eu mesma me lembro, quando eu era presa no sistema, né? Eu falava muito a minha vida. Falava a hora que eu ia acordar no Face. Gente, eu vou dormir porque eu vou acordar 3h30 da manhã, sabe? Então, eu falava muito da minha vida. Hoje, primeiro, eu não entro no Face, não estou entrando, é muito difícil, porque com esse problema meu da minha vista, né, da minha visão, eu estou evitando ficar muito tempo, né? Eu prefiro assim, separar um tempo para poder gravar meus vídeos, do que ficar no Face, entendeu? Até no WhatsApp mesmo, né? Eu quero até mandar um abraço para meus irmãos dos grupos no WhatsApp, que eu não estou entrando, justamente para preservar a minha visão, tá certo? Mas, realmente, nisso ele tá certo, eu concordo com ele, tá? Eu mesmo, amados, por que as pessoas às vezes são fofoqueiras, né, no sistema religioso? Porque as pessoas não são libertas, não estão andando no espírito de arruxo, no espírito de arro, estão no espírito de engano. E por isso que elas estão com a carne aflorada. E qual é essa obra da carne? É a fofoca. Tem uns que são fofoqueiros, eu digo isso porque eu era fofoqueira. Eu falava tudo que as pessoas me falavam, contava para os outros. Hoje, andando no espírito, não. Se alguém me fala alguma coisa, eu vou falar, olha, eu vou falar com Yahweh. Eu vou falar isso no entendimento com Yahweh. Eu não falo mais. Por quê? Porque o Yahushua, ele nos transforma. Yahweh, o Espírito, ele transforma a nossa vida no caráter dele. Então, eu não sou mais fofoqueira, não é porque eu deixei de ser fofoqueira, porque eu quis, mas é porque conforme a gente vai tendo relacionamento com Yahweh, andando no Espírito, nós passamos a ter o caráter de Yahweh. Então, eu não vou fazer fofoca, por quê? Porque isso não está mais em mim, não é mais a carne que manda, quem manda agora é o Espírito está vivificado. E isso que é interessante a gente saber, a gente notar. E eu, quando olho a minha vida do passado, quando era religiosa, e olho a minha vida hoje andando no Espírito, eu vi quanta mudança que Yahweh e Yahushua fizeram em minha vida. Então, amados católicos, evangélicos, espíritas de qualquer religião, saia do engano, da porta larga e vá para a porta estreita, que é Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião
em nome de Yahushua. Até a próxima.